Como é que fica, Clarissa, visto que ocorreu aqui no estado de São Paulo, um assunto que já é bastante sensível. Naturalmente, quando a gente fala de MST, já é sensível porque divide os olhares. Mas nós estamos falando de um crime, né? De um assassinato, aliás, 2 pessoas que morreram. Como é que fica a relação entre governo Lula e governo Tarcísio depois desse ataque? Elisa, a gente trouxe no fim de semana a informação de que o governo federal, o próprio presidente Lula, pediu que a Polícia Federal fosse envolvida nessa investigação, acionou o ministro Paulo Teixeira para que viesse a São Paulo, fosse até Tremembé para acompanhar de perto esse caso. O próprio ministro Paulo Teixeira, na época, contou para a gente que conversou com o governador Tarcísio de Freitas sobre esse assunto e toda a condução dessa investigação vinha sendo feita de maneira cooperada. Mas o Pedro Venceslau traz uma informação muito interessante para a gente hoje, que se não tiver subido, deve subir logo mais no blog dele uma matéria sobre esse tema, falando sobre como esse assunto acabou atraindo aí um atrito político, né, entre o governo federal e o governo de Tarcísio de Freitas. O ministro Paulo Teixeira conversou com o Pedro e disse que acha que o governo de São Paulo deveria dar mais atenção para esse caso, se queixando aí da condução dessa investigação, dizendo que o ritmo poderia ser outro, né? Vou ler aqui uma frase que o ministro deu para o Pedro. O governo de São Paulo precisa dar mais atenção, se referindo aí a essa investigação. Até agora, só uma pessoa foi presa. Era preciso que um departamento especializado, o DHPP, estivesse à frente, disse o Paulo Teixeira ao Pedro Venceslau. Isso vem, é claro, como um elemento para criar um desconforto adicional na relação entre o governo Tarcísio de Freitas e o governo federal, porque o MST, a gente sabe, é da base histórica do presidente Lula. Esse não é um crime político, é um crime relacionado ali a uma disputa por terra, né? Então, o envolvimento, em tese, do governo federal para pedir uma apuração rápida. Claro, a gente quer que todos os crimes sejam apurados rapidamente, mas esse movimento tem uma conotação política importante para o presidente Lula. Só que a relação do governo Tarcísio de Freitas com o MST é outra. Agora, o que o governo de São Paulo está fazendo é dar o ritmo necessário a essa investigação de acordo com a realidade local. O governo diz, não tem nada disso. Está tudo caminhando exatamente como deveria. Foram homens, então, que invadiram um assentamento do MST em Tremembé, que fica no Vale do Paraíba, interior aqui do estado de São Paulo, e entraram no local com carros e motos e atiraram contra os integrantes, ou seja, entraram para matá-los. Clarissa, muito obrigada.